Sejam muito bem-vindos a essa aula de hoje, em que você vai aprender passos para a carreira clínica, para ter uma carreira clínica de sucesso. O meu nome é Guilherme e eu sou especialista em psicologia clínica e nesse perfil eu ajudo psicólogos a faturar R$ 10.000 com a psicologia clínica. O tema de hoje é: foi assim que eu tive sucesso na psicologia clínica. Eu queria deixar um aviso aqui para todo mundo, né? Um comentário de lembranças que aconteceu comigo no passado e que eu sei que acontece com você hoje. Como foi difícil, né, gente? Como foi difícil para mim, e eu sei que de repente está sendo difícil para você, a psicologia clínica, trabalhar na psicologia clínica, como é difícil ganhar os primeiros lucros, né? O primeiro dinheiro. Ainda mais que a gente muitas vezes não tem o apoio de algumas pessoas. Às vezes até pessoas dentro da própria casa da gente. E o pior de tudo, né? Algumas crenças limitantes que vêm aí que a gente às vezes não acredita que a gente é capaz de ganhar bem com a psicologia clínica. E o pior, pior ainda, né? Eu poderia dizer que a gente não ter apoio não só da família algumas vezes, mas não ter apoio de pessoas que de repente podem nos conduzir, pessoas com mais profissionalismo já, com experiência dentro da psicologia clínica. Então a gente se sente muito só, vem um medo aí, né, quebrando, né, todas as barreiras, o medo aí derrubando a gente e fazendo com que a gente congele na frente do que é esse tema de hoje. Nos congela ao ponto de nós não nos sentirmos capazes de ter sucesso dentro da psicologia clínica. E para começar, o que seria então esse sucesso profissional? Gente, o sucesso profissional, ele é uma coisa muito relativa, ele é uma coisa muito subjetiva, porque depende de cada psicólogo, cada psicóloga. Por exemplo, de repente para você aí, Maria, né, que é psicóloga, o sucesso profissional pode ser reconhecimento de você como psicólogo. Para o Zé, né, que é psicólogo, pode ser ter dinheiro. Para o outro pode ser ter um carro na garagem, né, parar de andar de ônibus. Para o outro pode ser fazer viagens nacionais, internacionais. Então, sucesso é uma coisa muito relativa. De repente, sucesso para uma outra pessoa pode ser ter seu próprio consultório, não dividir com ninguém. Pode ser tanta coisa, pode ser trabalhar muito, mas mesmo assim ainda ter qualidade de vida, de poder sair com o namorado, com a namorada, ter tempo com a família. Então, sucesso é muito relativo. Hoje mesmo eu vi uma colega que trabalha aqui comigo na clínica dizendo que ela se sentiria muito realizada se ela conseguisse pagar mais cursos para ela fazer durante todo o ano, para que ela pudesse adquirir mais conhecimento dentro da área da psicologia. Esse é mais um sucesso, que é muito relativo de acordo com aquilo que você deseja, né? O desejo é uma coisa subjetiva. Tem coisas que podem me alimentar, como tem coisas que não te alimentam. E aí vai. E aí a gente para e pensa numa coisa e joga a seguinte pergunta no ar. E você sabe quais as atitudes que você precisa ter para ter sucesso dentro da psicologia clínica? Quais são as atitudes? Gente, em primeiro lugar, o que você tem que ter é saber aonde você quer chegar. Primeira coisa de tudo, escreve aí no papelzinho, aí no caderno, saber aonde eu quero chegar. E depois disso, vem a segunda etapa, que seria você dividir em 3 partes, ou seja, defina meta a curto prazo. Defina em segunda parte aí, metas a médio prazo. E a terceira seria, defina o que são metas a longo prazo. Então, curto, médio e longo prazo. Hoje, uma meta a curto prazo dentro da psicologia clínica, a gente dá aí por volta de 2 anos para você conseguir concluí-la, né? Fazer com que algumas coisas aconteçam. Então, o que seriam essas metas de curto prazo? Seriam cursos para poder melhorar mais ainda o seu conhecimento dentro da psicologia, cursos rápidos, cursos de relaxamento,
cursos para você ter mais técnicas para usar com seus pacientes e que acabam te dando segurança. Vou falar sobre isso aqui. As metas de médio prazo, que vão aí de 2 a 4 anos, o tempo para você concluir algumas, são aquelas onde, de repente, você tem vontade de comprar um carro, você vai juntando um dinheirinho, você consegue financiar uma parte dele. Isso aí demora de 2 a 4 anos. E aquilo que a gente chama de metas a longo prazo. Aquelas coisas mais caras, né? Uma é uma ponte da outra. A de curto prazo leva você ao médio prazo e do médio prazo ao longo prazo. O que seria esse longo prazo? O longo prazo seria comprar a sua casa desejada, né? Ou então, como aconteceu comigo, meu sonho era ter uma clínica. Demorou anos trabalhando, executando ali. Quando eu consegui concluir o meu curto prazo, passei para o médio prazo e aí eu cheguei no longo prazo. Então, assim, para você ter sucesso profissional, é você realizar alguns desejos que são desejos bem ímpar, dependendo de um ou de outro. E o que você precisa para conseguir realizar esses desejos, né? Que são, cada um tem o seu desejo diferente um do outro. É você ter uma coisa em comum. Isso é em comum. Você só consegue realizar os seus desejos, seja qual for, através de estudo, de esforço. Seja um esforço físico, seja um esforço psicológico, intelectual, um esforço até financeiro, de investimento. Não tem como você comprar um carro, um apartamento, se você não estudar, não ralar, juntar o dinheirinho e o financeiro, né, conseguir realizar esse seu sonho. E para você ir atrás disso tudo, você tem que colocar uma coisa que eu costumo dizer que seja a vitrine do seu trabalho. Qual que é a vitrine do trabalho da gente? É o conhecimento que vem através do esforço intelectual, como eu acabei de falar. E como é que você faz isso? Traçando esses 3 tipos de meta. E a meta de prazo curto já é os estudos. A meta de médio prazo, né, a médio prazo, são os mestrados, os doutorados e mais cursos rápidos, como a minha colega hoje falou, que é o sonho dela de consumo. E o de longo prazo, como eu já falei. Então, assim, o que a gente pode fazer para conseguir entender o que seria, então, o sucesso profissional? O sucesso profissional é a realização disso tudo. Mas tem uma coisa que é o ápice desse crescimento profissional, desse desenvolvimento profissional, desse sucesso profissional. Por ser o sucesso algo relativo, subjetivo, depende de cada um, de cada ser, a gente tem que entender uma coisa, que existe uma coisa em comum, como eu falei, que é o conhecimento. Pois, como eu falei, é o conhecimento que te leva a ter esse sucesso profissional. E o conhecimento, como é o maior benefício que você pode ter, que é o que vai te levar a todos esses desejos realizados, você tem que começar a traçá-lo a médio, a baixo, médio e longo prazo, desde já, desde o primeiro momento que você aluga o seu consultório, ou loca o seu consultório. Você já tem que traçar. Em 2 anos eu quero estar assim, em 4 anos eu quero estar assim, em 5 ou 10 anos eu já quero estar com o meu apartamento e etc. e tal. Então é importante você traçar e começar a observar o que você está fazendo para concluir essas metas, esses objetivos. Só para a gente ter uma noção, como que é tão diferente realmente aquilo que a gente deseja? Eu lembro no início da minha profissão, o meu sonho, já falei isso numa outra aula, que o meu sonho era comprar o primeiro carro popular que apareceu no Brasil, que era o Uno Mille. Eu estava cansado de andar de ônibus. E o meu sonho era comprar esse Uno Mille. Comprei, né? Graças a Deus consegui, depois de traçar as minhas metas, a minha meta curta, consegui, né? 2 anos depois consegui. Só que existem pessoas que têm outros sonhos diferentes. Por exemplo, conheço uma profissional que o sonho dela era montar uma ONG.
E através do conhecimento, que é aquilo que está na vitrine do profissional da psicologia clínica, que é esse conhecimento, ela conseguiu, através de parceiros, conseguir montar essa ONG, que é uma ONG que luta aí contra o trabalho infantil, né? Muito interessante. E hoje ela se sente realizada. Ela já me disse que teve gente que questionou, uai, e dinheiro? Dinheiro para você não é algo que te satisfaz? Paga as contas de todo mundo. Nós não vamos ser demagogos, né, em relação a isso. Mas a realização dela é essa. Ela se acha uma profissional de sucesso por já ter concluído aquilo que ela deseja. E aí eu pergunto, e qual que é o seu desejo? O que você está fazendo em matéria de conhecimento? Então, assim, trace já o que é a curto, médio e longo prazo. Já começa a fazer isso. Pega o papel e coloca. Em 2 anos eu quero estar com isso, com tantos pacientes, etc. e tal. A médio prazo eu quero estar já com o meu carro e morando de aluguel num apartamento junto com uma amiga, um amigo, um namorado, um noivo, aí vai. E a longo prazo eu quero estar com o meu apartamento ou qualquer outra coisa assim. Então comece a fazer isso para que as coisas possam concluir, certo? E quais as maiores dificuldades que, mesmo você traçando as suas metas, quais são as maiores dificuldades que eu acredito e vejo muito na experiência do dia a dia que os psicólogos mais têm e não conseguir concluir, né, os seus desejos, não conseguir se sentir um psicólogo, uma psicóloga de sucesso? Eu já ouvi muito alguns psicólogos dizendo mais ou menos assim, olha só o que trava a pessoa. O psicólogo chega e fala assim, mas eu não tenho dinheiro para montar um consultório. Isso é uma coisa que trava, a pessoa fica engessada, ela não consegue dar um passo adiante. E eu vou te mostrar como é que você faz para alugar um consultório, ou um pedaço desse consultório para começar a traçar as suas metas, a curto, a médio ou a longo prazo. Tem psicólogo que costuma dizer assim, mas eu não sei atrair pacientes, Guilherme, o que eu faço? Vou te mostrar como é que você faz para atrair seus pacientes aqui nessa aula. E ainda tem psicólogo que costuma dizer o seguinte, eu me sinto muito insegura, eu sou uma psicóloga insegura. Eu não sei nem se eu vou conseguir sobreviver com a psicologia, porque eu sei que psicologia não dá dinheiro. Aí já entra naquele âmbito de crença limitante, psicologia não dá dinheiro, então eu não vou nem tentar. Eu vou gastar dinheiro locando um consultório, vou gastar mais ainda para uma profissão que não vai me dar dinheiro. Então são coisas que dificultam você chegar a um sucesso profissional. E eu estou alertando você aqui a isso, para que você fique a par, bem, mas bem mesmo, do que pode estar te impedindo de chegar ao seu sucesso profissional. Qual desses? Ou tem mais algum? Certo? Então, assim, é importante a gente saber os pontos fracos da gente. E aí a gente para e pensa mais coisas aí. E o que enrola mais ainda o psicólogo, a psicóloga, a não conseguir chegar nesse sucesso? O que mais congela ainda? Vamos imaginar que você já tenha descoberto que você acha que psicologia não dá dinheiro, então não vou nem tentar, não vou nem locar uma sala. O que mais te traça? O que mais te impede de ter sucesso profissional? Você não fazer programações, como eu já falei, de objetivos a curto, médio e longo prazo. Nessa vida, a gente tem que fazer programações de tudo, para que você cometa menos erro e sofra menos durante não só a sua vida pessoal, mas a profissional, que é o que nós estamos falando hoje aqui. Então, sim, a falta de programação. Eu já ouvi psicólogos falando assim, o meu sonho é ter um consultório só para mim, e eu vou alugar um consultório só para mim. Gente, às vezes o ideal não é você alugar um consultório para você. Vai refletindo aí. No início, às vezes, é importante você fazer uma sublocação, pegar um pedaço desse consultório todo, para você conseguir devagarzinho, à medida que for melhorando a sua agenda, você
e pegando mais pedaços, sublocando mais e mais espaços, até chegar ao seu tão desejado consultório. Então, não meta os pés pelas mãos, né? O que eu estou querendo passar para vocês é isso aí. Eu escuto também outra coisa que atrapalha e enrola muito a psicóloga, o psicólogo a chegar ao sucesso, que seria aquele medo de não ter pacientes, né? O psicólogo fala assim, eu morro de medo de não ter paciente. Então, eu encho a minha agenda de plano de saúde, trabalho das 8 horas da manhã às 18 horas, às 20 horas, de segunda a sexta, e aí eu tenho uma sala só para mim. Só que tem uma coisa, aí você não consegue ser um psicólogo de sucesso. Engano seu se você acha que você é uma psicóloga de sucesso. Porque se você enche a sua agenda, você não tem mais espaço para estudar, você anda muito cansada, você não tem espaço para namorar, você não tem espaço para estudar sobre novos casos clínicos. E aí você fica estagnado. Então, gente, o que você pode fazer para ser esse profissional que bate no peito e se sente assim realizado? É fazer programações. Programações a curto, médio e longo prazo. Porque senão você enche a sua agenda com plano de saúde, é o exemplo que eu estou dando aqui agora, mas você não tem tempo para mais nada na vida, né? Acredito que deve ter colegas aí saturados. Eu passei por isso, cheguei a atender 60 pessoas, 70 pessoas por semana e não tinha tempo para mais nada. Então é importante você saber conduzir os passos que você quer dar a caminho, né, do sucesso aí profissional. E isso também serve para quem tem agenda vazia, não é só para quem atende plano de saúde e está com a agenda lotada, não. Porque a gente sabe que lota, mas lota com um preço muito baixo. E você não aguenta esse ritmo alucinante dos planos de saúde, da demanda dos pacientes de plano de saúde. Serve também para quem está com a agenda vazia. Ou seja, você também precisa de programação. Que tipo? Vou sublocar só um horário. Depois que eu ganhar 2 pacientes, eu subloco mais um. E aí vai. É programação. Programação a curto, médio e lá na frente, longo prazo. Vamos conversar sobre isso. E como organizar isso? Né? Como fazer para você conseguir ter os seus projetos realizados, os seus desejos realizados? Eu vou passar para vocês 8 passos. 8 passos do como você faz para organizar o seu sucesso, para que o seu sucesso venha mais rápido. Quais são esses 8 passos? Primeiro passo, gente. Procure um valor de consultório que caiba, né, que cabe direitinho dentro da sua bolsa, dentro do seu bolso. Como assim? Existe o coworking. O que é o coworking, gente? Hoje existem consultórios que são alugados por hora. É você gastar menos e poder atender um paciente. Se você está com outro paciente, aluga mais um horário. É mais barato. É melhor do que alugar logo uma sala, como eu falei no início. Aluga uma sala sozinho, o custo é muito caro e às vezes você não tem ainda uma demanda que dá para sustentar esse consultório, manter esse consultório. Então, primeiro seria o coworking. Alugar por hora. O segundo espaço que você poderia alugar seria a sublocação. Pega uma manhã e uma tarde e vai aumentando de acordo com a demanda de pacientes que vai ter através de você. E o terceiro espaço seria a locação. Você pode locar com um colega, você fica com tantos dias, eu fico com tantos dias, ou então você fica com a sala toda para você, quando você já estiver podendo dar passos mais largos. Quando você já estiver lá naquelas metas a médio prazo, mais ou menos nesse nível. É questão de tempo. Eu falei aí no início, né? Curto prazo vai até uns 2 anos, médio prazo vai aí mais ou menos até uns 4 anos, certo? Então, assim, saiba onde você se encontra para você não se perder em matéria de crescimento como profissional. O segundo ponto, né? Então o primeiro ponto seria em relação a procurar um consultório que cabe dentro do seu bolso. O segundo ponto seria tenha um modelo de anamnese. Gente, anamnese, alguns psicólogos não dão tanta importância a isso. É a anamnese, ou seja, naquela primeira consulta,
que você vai conseguir coletar, colher dados importantes a respeito do seu paciente. Ali, você conhecendo o seu paciente, você vai saber que tipo de ferramentas que você pode usar durante todo o processo terapêutico. Ou seja, se é uma pessoa muito ansiosa, vamos usar relaxamentos para controlar melhor essa ansiedade. Se é uma pessoa mais depressiva, vamos usar uma outra coisa, aí vai, sabe? Então, assim, é importante a anamnese, porque é ali que você vai conhecer bem o seu paciente e que tipo de coisas que você pode fazer durante o processo terapêutico. Lógico que durante o processo terapêutico a vida dele vai mudar. E aí você retorna na anamnese, faz novas perguntas relacionadas ao que você já fez, vê se alguma coisa mudou. Isso vai te passar segurança. O terceiro ponto é você ter um bom contrato terapêutico. Gente, você falar para o seu paciente de alguns passos que são importantes, por exemplo, você falar de algumas cláusulas. Há cláusulas, por exemplo, em referente a chegar na hora certa, não chegue atrasada, porque senão eu vou te atrasar, vou te atender menos tempo. E você também, né? Eu não vou atrasar tanto tempo, vou fazer o possível para que a gente tenha aquela quantidade de minutos que a terapia que eu estou te oferecendo, né? Você falando isso para o seu paciente, que a gente não atenda menos, que a gente não falte tanto, né? Que a gente venha toda semana, porque o nosso atendimento é semanal. Se a gente falta uma semana, fica um buraco muito grande. E durante uma semana, 2 semanas, acontece muita coisa na sua vida. Então, assim, falando da assiduidade aí. Então, é importante você falar de algumas cláusulas do contrato terapêutico. E fora isso, você até encaminhar via e-mail, se você não quer entregar algo formalmente ali, por escrito para ele, para que ele possa levar a terapia de forma mais profissional. O terceiro ponto que faz você chegar também mais rápido ao sucesso profissional ou melhor dizendo, o quarto ponto, né, seria você ter uma postura profissional. Como assim uma postura profissional? Gente, eu já falei aí de não chegar atrasado. Você pegar o seu paciente na hora certa, não atrasar muito. Você não ficar falando de si durante o processo terapêutico lá entre as 4 paredes. Esse tipo de postura faz com que o seu paciente se entregue mais para você no processo terapêutico. Porque ele passa a ter mais confiança, ele vê que você está agindo de forma mais profissional. O quinto passo que você precisa tomar muito cuidado para chegar logo ao sucesso profissional é escolher um nicho. Gente, o que tem de profissional que acha que atender tudo que é tipo de público vai fazer com que eu ganhe mais, isso é errado. Você não vai num ginecologista, num clínico geral, você vai num ginecologista, você quer aquele especialista. Então escolha o seu nicho. O nicho, você ter um nicho, além de você passar mais credibilidade para o seu paciente, te levando a quê, né? Te levando ao sucesso profissional, ele também faz com que você fuja das concorrências aí avassaladoras de tanto de psicólogo que tem no mercado. Mas qualquer profissão tem concorrência. Mas é uma forma de você driblar essa concorrência. E o nicho te dá o quê? A autoridade. Você passa a ser conhecedor daquele tipo de público que você atende. E te leva ao sucesso profissional mais rápido. Esse médio prazo, ele se antecipa você fazendo isso. O sexto passo seria divulgar o seu trabalho. Aí você vai falar assim, lá vem o Guilherme falar de marketing digital, colocar nas redes sociais. Sim, hoje um dos meios mais ouvidos, falados, escutados é a rede social. Você está me escutando hoje, agora, nesse momento, através dessa aula, aí do seu celular, provavelmente. Então, é uma forma de você chegar até o outro. Mas existem outras formas. Gente, parcerias. Se você atende criança, vai numa escola. Se você atende atletas, vai numa academia. Se você atende pessoas com sobrepeso, vai num cirurgião bariátrico. Vai num nutricionista. Bote a sua cara à mostra.
Divulgue o seu trabalho. Mas divulgar o seu trabalho, que muitos fazem errado, não é falar assim, eu sou psicóloga clínica. Isso não é divulgação. Divulgação é você falar que você atende com pessoas que têm sobrepeso, que você ajuda a controlar a ansiedade. Então é você falar daquilo que você pode fazer de transformação para o seu paciente. Então fale do seu trabalho. Não fale do que você é formada, fale do que você faz pelo outro, do bem que você causa em matéria de transformação em cima do outro. O 7º passo seria você fazer cursos complementares. Os cursos complementares aceleram muito a melhoria do seu paciente. E através lá da anamnese, como eu já falei, né? Através da anamnese, que é o 2º ponto aqui, você conhecendo o seu paciente, você vai saber que curso rápido que você pode fazer. Se ele é muito ansioso, como eu falei lá atrás, você pode fazer cursos de relaxamento, cursos de controle, e aí vai. Você atua logo diretamente na problemática daquele paciente. E levando você ainda mais perto do sucesso profissional, o 8º ponto seria você estipular, isso é muito sério, gente, estipular um mínimo a ser cobrado nas suas sessões de terapia. Como assim? Grande parte dos psicólogos tem uma crença limitante de que psicologia não dá dinheiro, como eu já falei. E aí você fica amarrado e não consegue cobrar um valor que é justo pela transformação que você está trabalhando para fazer em cima do seu paciente. Então, se você cobra um valor mínimo, você já deixa traçado ali na sua cabeça, nossa, eu não vou cobrar menos, vou jogar um valor aqui aleatório. Eu não vou cobrar menos de R$200, R$150. R$150 está dentro do que para mim é válido, dá para me pagar minhas contas e ainda traçar as minhas metas a médio e a longo prazo. R$150 dá, então eu não vou fazer por menos de 150. E não diminua esse valor, porque senão você entra naquele ciclo vicioso que muitos psicólogos entram, de não acreditar no taco que ele tem, né? Esse ditado que fala não acreditar no próprio taco vem da sinuca, né? Você não acredita que você vai pegar aquele taco e vai derrubar a bolinha, vai colocar a bolinha lá na caçapa. Então acredite no seu taco, na sua jogada. Não diminua o seu preço. Paciente não quer um preço barato. O paciente quer mudança, ele quer melhorar a vida dele. Então não fique achando que você vai perder um paciente caso você sustente aquele preço que é o mínimo que eu acabei de falar aqui, que é o 8º passo para chegar no sucesso profissional. Eu vou contar uma história aqui, só para você ter uma noção, como é que você pode fazer para traçar o seu sucesso. E depois eu vou fazer uma analogia do que eu estou dizendo. A analogia serve para a gente clarear mais ainda o porquê que uma determinada história de vida acontece e o porquê que essa história de vida pode fazer para melhorar a sua. Então, sim, a história que eu vou contar para vocês é a minha história. Eu lembro quando eu comecei a clinicar, né? Eu comecei a clinicar de graça, dei até sorte, vírgula, né? Porque eu tenho uma irmã que é formada, ela tem 7 anos de formação a mais do que eu, né? Mais velha, e ela já trabalhava num consultório, que não é essa clínica de hoje. Ela trabalhava num consultório e ela me ofereceu para que eu trabalhasse na sala dela, que ela não cobraria nada, mas eu só poderia atender depois que o expediente fechasse. A clínica fechava, eu acho que, não me lembro direito, isso tem mais de 20 anos atrás, mas ela fechava às 19 horas, eu trabalhava das 19 às 22 horas, sem secretária, no escuro, com medo. Era só eu naquela clínica, onde tinha 4 consultórios na época. E aí eu consegui encher, né? Dava para atender 3 pacientes a cada dia da semana, de segunda a sexta. Então eu atendi 3 na segunda, 3 na terça, até 3 na sexta. Então eu atendi 3 vezes 5, 15 pacientes. Quando eu vi que eu não tinha mais espaço, eu subloquei. Eu não aluguei uma sala toda. Como eu falei lá atrás, eu subloquei. Tracei o meu projeto a curto prazo, eu subloquei numa clínica, que não é essa. Subloquei, e aí eu enchi essa sublocação, e aí ganhando aquele dinheirinho, eu banquei o doido, né? Tem gente que fala que eu sou doido. E eu peguei e
peguei um empréstimo, um financiamento e comprei essa casa que hoje é a empresa. Hoje nós estamos com mais de 30 profissionais, mas foram projetos traçados a curto, médio e longo prazo. Demorou mais de 10 anos para comprar, demorou 5 anos para comprar a casa e quase 10 anos para estruturar a clínica hoje com mais de 30 profissionais. Aonde que eu quero chegar com essa história? É me vangloriar? Não, não é isso. Eu quero chegar nessa história para mostrar para você que a gente precisa traçar projetos. E projetos em 3 níveis, tá? No projeto a curto prazo, médio prazo e longo prazo. 2 anos, 4 anos e acima de 5 anos. Esse é mais ou menos o tempo que demora, tá? Então, assim, trace essas metas. Comece a caminhar em rumo de cada meta dessa. É uma forma de você conseguir chegar ao sucesso. A analogia que eu vou passar para vocês aqui é mais ou menos a da caça das leoas aos animais silvestres. Como que é essa historinha? Você já deve ter assistido aí um National Geographic, alguma coisa do tipo, onde a leoa, ela lá na selva, né, na savana, ela abaixa no meio do mato e ela se camufla no meio daquele mato meio amarelado, ela tem a cor meio amarelada, né, igual esse armário aqui atrás de mim, e ela começa a baixar e ela vai em direção, por exemplo, à zebra, né? Ela vai em direção à zebra, engatinhando no meio do mato, aí a zebra para de comer, de beber aquela aguinha, ela olha para cima, aí a leoa para, uma outra leoa cerca a zebra por lá, debaixo, embaixo ali mais ou menos da mata, aí elas param. Quando a zebra volta a comer, as leoas começam a correr atrás daquela zebra e pegam a sua caça. Isso é o quê? É um projeto a curto, médio e longo prazo. O curto prazo, engatinhar até chegar ao objetivo. Médio prazo, encurtar o caminho cada vez mais. Longo prazo, correr atrás, comer a presa e se alimentar. Né? A sobrevivência. E nós estamos também atrás da nossa sobrevivência, de uma melhor qualidade de vida. E isso é possível. Vou passar uma coisa para vocês, para que vocês coloquem já em prática o que está faltando para você atingir o seu sucesso profissional. Comente aqui embaixo o que você precisa fazer para prosperar e ter sucesso profissional. Seja ter um carro, seja ter mais estudos, seja fazer viagens. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês e que vocês tenham muito sucesso. E até mais.